Olá, pessoal. Voltamos então à nossa última aula, né, do curso de Sistemas de Informação, dentro da disciplina, ou seja, a última aula da disciplina de Ethical Hacking. Tá? Então, nesta aula, nós iremos trabalhar então o relatório, tá, do Pentest, ou seja, aquele documento que nós temos que entregar para o cliente que nos contratou. Né? Então, levando em consideração tudo aquilo que nós já estudamos dentro dessa disciplina, dentro do curso, a gente começa a ver, então, como é que a gente começa a montar esse relatório do teste de penetração, do Penetration Test. Né? Então, a gente vê que esse relatório é parte essencial, então, para que a gente possa entender como todo o processo funciona. Né? Ou seja, como é que está a parte da segurança da informação, tá, dentro da empresa, levando agora em consideração a visão técnica, tá, daquele profissional que tem o conhecimento técnico na área, ou seja, em sistemas computacionais. É o cara que conhece, como eu disse em aulas anteriores, né, o cara que come bit, né? Então ele vai fuçar e tem o conhecimento técnico, sabe de sistemas operacionais, arquitetura de redes, ele sabe de linguagem de programação, tá? É um cara que tem um grande conhecimento com relação a isso. Né? Então a gente vê que, afinal, todo esse processo, esse relatório, ele vai estar sendo colocado todos os problemas, tá? E as fragilidades encontradas dentro da organização. Né? E vai ser entregue, então, de forma detalhada para o contratante, para o cliente, para a empresa que o contratou. Certo? Então, tá? Esse relatório, ele possui, tá, dois tipos, duas versões, tá, de relatório. Então, aqui a gente fala que é o relatório sumário executivo. Tá? O que vem a ser esse relatório sumário executivo? Tá? Ele não possui muitas informações técnicas, aliás, muito aprofundadas. É um relatório, tá, que é preparado para o executivo da empresa. Tá? É para aquele cara que te contratou, tá? Ou seja, o dono da empresa, a diretoria, tá? Uma pessoa que não tem, tá, muito conhecimento técnico. Tá? Onde ele faz um apanhado, ele vai mostrar as vulnerabilidades, o que causa as vulnerabilidades, quais são os danos que pode ocasionar, né, essa falta de proteção, e também vai estar colocando mais ou menos ali o que precisa ser feito, mas em uma linguagem diferenciada daquela linguagem técnica. Então, é a importância do conhecimento desse profissional que está trabalhando, por exemplo, com o pessoal da área de segurança da informação. Né? Então, a gente começa a ver que dentro desse relatório executivo, sumário executivo, ele condensa todos os problemas de uma forma mais visual, utilizando gráficos, tabelas, para sintetizar todas as vulnerabilidades detectadas e sugestões de como as mesmas devem ser corrigidas. Né? Ou seja, o que tem que ser feito para correção dessas vulnerabilidades? O que tem que ser feito? Né? Então, aí a gente começa a verificar, tá, que é um relatório, como foi colocado mesmo, ele é voltado para os tomadores de decisão. É aí que eu coloco aquele relatório, por exemplo, quando você faz esse relatório do Pentest, você não se preocupa, tá, em, por exemplo, o quanto que vai ser viável economicamente realizar tudo aquilo que foi colocado no teste. Então, para quem que se direciona esse relatório? Porque quem é que vai decidir se vai investir ou não na proteção das informações? Quais são os riscos? Quais são as consequências, tá, de tudo isso, se caso eu não faça as correções? Então,
aí depende de um outro nível, de uma outra esfera dentro da empresa, que são o planejamento estratégico, que é feito pelos altos executivos das organizações. Não é? Então, eles precisam ter relatórios dessas vulnerabilidades para que eles possam fazer o planejamento estratégico e verificar a viabilidade de implementação ou quando tem que ser feito isso e qual a prioridade disso ser feito. E vai um segundo relatório, que nós chamamos de relatório técnico. Relatório, sim, esse preparado para os profissionais de segurança da empresa. Tá? Como o próprio nome diz, é o relatório técnico. Ou seja, ele vai lá, o que eu tenho que trabalhar com o servidor, linguagem, o que eu tenho que mudar em sistema, o que tem que mudar de controle de acesso, o que tem que ser feito. Tá? Na parte realmente ali técnica, a parte que tem que ser realizada, que vai envolver mudanças, configurações, aplicações, tá? Compra de, né? Ou seja, mudanças, por exemplo, tá? Em servidores de internet, né? Comandos e assim por diante. Então ele explica em detalhes todas as vulnerabilidades encontradas, mostrando tela a tela o resultado da exploração de cada problema. Tá? E qual o impacto que, caso aquele problema ocorra, quais são as consequências que isso pode trazer. E aí ele coloca uma sugestão de correção. Note bem, sugestão. Ele não vai dar a solução, tá, do problema. Ele vai sugerir, ó, você pode fazer isso, 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 isso. Quem toma a decisão é a empresa. Não é? Então o relatório técnico, como a gente vai ver que ele é focado nos detalhes, como se fosse um tutorial de como foi feito para achar um determinado problema. Tá? Ou seja, é um tutorial de o que ele fez para achar a vulnerabilidade e de como resolver esse problema. Então ele vai mostrar também passo a passo com telas, tá, do procedimento e também, ou seja, com sugestões de como resolver o problema. Então ele vai estar buscando, mostrando tela a tela, tudo aquilo que ele fez passo a passo. Ó, aconteceu isso, então faça isso, vamos mudar, muda isso, muda aquilo, que você vai evitar que isso possa estar acontecendo. Então, ou seja, ele vai dentro desse relatório, tá, colocando essas telas como sugestões para resolver o problema, e a gente vê que ele é o quê? O volume dele, o tamanho dele é bem maior, tá, do que aquilo que você entregou no sumário executivo, que é direcionado para quem? Para as pessoas que não são da área técnica. Tá? Por que ele é maior? Porque ele tem muito mais detalhes técnicos, certo? E é aí onde ele precisa de estar bem definido. E com base nisso, tá, a gente começa a classificar as vulnerabilidades de maior para o menor risco. Então a gente começa a ver o quê? Tá? Qual é o risco? Tá? Baixo. Então, ou seja, é aquele risco, tá? Vamos voltar aqui, é aquele risco, tá, que ele tem lá, baixo risco de controle de segurança, ou seja, a serem comprometidos, tá, com impactos negativos mensuráveis com o resultado, ou seja, é aquela vulnerabilidade aonde, tá, o baixo nível de controle de segurança vai ser comprometido. Tá? Se acontecer, tá, pode ter um problema, mas não vai ter consequências, tá, muitos impactos negativos, se caso aquilo seja ocorrido. Num grau moderado, tá, dos controles de segurança, tá, ou seja, ele vai verificar a possibilidade do quê? De perdas financeiras, tá? Ou seja, a partir do momento que aquele controle seja comprometido, ele pode causar um determinado prejuízo financeiro, tá? Porém, tá? Até que ponto isso pode trazer um problema? A vulnerabilidade, ela pode ser elevada, tá? Ou seja, aonde tem um potencial, tá, ou seja, de perdas
financeiras, materiais, tá, ocorrendo como resultado. Ou seja, aquela vulnerabilidade, se caso aconteça, ela me traz uma consequência de uma perda financeira significativa. Tá? Se eu tenho um nível de vulnerabilidade alto, tá? Ou seja, o potencial, tá, para essas perdas, aliás, o elevado é para perdas materiais, o alto é para perdas financeiras, tá? Onde ele pode comprometer todo o potencial, pode comprometer a empresa. E quando ele é extremo, tá? Ou seja, a possibilidade de perdas financeiras catastróficas, ou seja, que muitas vezes pode até mesmo parar o serviço, ele pode causar prejuízo, que pode levar a empresa a fechar o negócio. Tá? Então, a partir desta classificação, a gente começa a definir isso aí dentro do processo, tá? Lá para o nosso diretor, onde a gente vai usar esse nível de classificação quando a gente faz o relatório aqui do sumário executivo. É muito mais fácil, tá, você identificar essas vulnerabilidades usando uma classificação como essa e mostrando para quem toma a decisão, tá, quais são os riscos que ele pode estar enfrentando, tá, se não levar em consideração, tá, as vulnerabilidades encontradas dentro da empresa dele. Então vocês começam a perceber, tá, que a montagem no relatório, tá, esse profissional, ele também tem que ter condições de saber redigir muito bem um documento mostrando isso para as pessoas. Então a gente também vê, tá, por exemplo, a vulnerabilidade do sistema operacional, ou seja, você pode fazer um gráfico, tá, explicativo, ou seja, para ficar mais fácil para que os executivos entendam o problema e a origem, tá, dessa vulnerabilidade desse sistema operacional. E assim, ficará mais fácil dele entender como você pode solucionar o problema. Então imaginamos que a gente faça um gráfico, por exemplo, por que não foi feita uma melhoria no sistema operacional. Tá? Por exemplo, a gente pode verificar que o patch de segurança, tá, ele não foi devidamente, tá, instalado. Tá? 29%, tá, dos problemas de segurança foi devido a isso. Tá? 18% a gente começa a verificar, tá, que foi o quê? Problemas em aplicativos ou programas que não foram atualizados. Não foi feito o upgrade. 41%, tá, foi o quê? Falha de aplicação de endurecimento. Ou seja, tá, que você tem dentro da tua aplicação critérios de segurança que não foram trabalhados, tá, da maneira mais efetiva, mais dura, mais rígida, mais ríspida. Tá? 6%, tá, o problema no sistema operacional foi problema de falha na rede, na instalação da rede. Como é que você configurou? Como é que foi feita a instalação da rede? Tá? 6% foi problema de engenharia social, ou seja, problema de credenciais e senhas que foram facilmente adivinhadas. Tá? Ou seja, as pessoas que colocam senhas simples para não esquecer, porém elas não estão preocupadas que aquela senha que é fácil para entender, é fácil para um hacker descobrir e a partir daí fazer o quê? Invadir o sistema da empresa. Então, a partir do momento que você mostra um relatório como esse, tá, mostrando graficamente, em percentuais, tá, o que está acontecendo, o executivo que verificar esse relatório, ele vai ter uma percepção, puxa, se 18% das falhas é com um problema de atualização de aplicativos, vai lá e atualiza. Tá? Se tem lá 29% de patch de segurança, por que o pessoal da TI não instalou o patch de segurança? O que falta? Então vocês começam a ver que a partir desta visualização fica muito mais simples, muito mais claro do pessoal, tá,
técnico, por exemplo, conseguir fazer o quê? A implementação, conseguir atender também, como eu falo pessoal técnico, não, o hacker, né, ético, tá? Ele consegue mostrar no seu relatório, tá, uma situação que fique mais facilmente visível para quem toma decisões. Pessoal, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa disciplina de Ethical Hacker. Espero que vocês tenham adquirido um pouquinho mais de conhecimento sobre esse assunto, né, dentro do nosso curso de segurança da informação, né, e com certeza aproveitem as demais disciplinas que vocês terão durante o curso. Ok, pessoal? Até breve ou até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau para vocês.